TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam bem-vindos ao Correio da Manhã na TV. Esse é o seu resumo de notícias da semana. Olá, Roberta. Olá, Jorge. Olá para você que está em casa. Seja muito bem-vindo. Lembrando que temos novos canais de comunicação com vocês, nossos telespectadores. Você pode mandar sua sugestão de matéria, sua reclamação ou denúncia para o nosso e-mail, tvccorreiodamanhã@gmail.com, tá aí na sua tela, ou também para o nosso WhatsApp, que é o 24DDD 993234567. E vamos então às notícias de destaque dessa semana. Mais de 200 mortes, pessoas desaparecidas, quase 1.000 pessoas abrigadas nos 14 pontos de apoio montados em escolas da rede municipal. Esse é até agora o saldo da tragédia em Petrópolis. Petrópolis ultrapassa o número de mortos vítimas de chuvas de 88. Papa Francisco deixa mensagem de força a Petrópolis, seus moradores e socorristas que trabalham nos resgates. PIB de Petrópolis deve perder 665 milhões de reais por causa das chuvas. Força-tarefa da Polícia Civil realiza mutirão de coleta de DNA. Reunião na sede da Câmara dos Dirigentes Lojistas tem como objetivo ajudar os comerciantes afetados. Drones do Corpo de Bombeiros auxiliam nas buscas por desaparecidos. Agora, no Correio da Manhã na TV. Começamos essa edição com os destaques do nosso jornal. Lembrando que você pode receber a versão digital do Correio da Manhã se cadastrando no nosso site, jornalcorreiodamanhã.com.br. Está aí na sua tela. Você pode copiar aí o endereço e acessar o nosso site. Vamos aos destaques da semana do nosso jornal Correio da Manhã. Começamos então pela coluna do Cláudio Magnavita. Isso aí, show da Colurb em Petrópolis. Isso foi lá logo no início, da semana. O ex-secretário estadual e ex-deputado Felipe Peixoto fez nas redes sociais o que a Prefeitura de Petrópolis não teve a iniciativa. Ele solicitou a retirada dos carros da Rua Tereza para que as equipes da Colurb pudessem fazer a limpeza no local. Peixoto e o presidente da empresa, Flávio Lopes, estiveram na cidade com garis fluminenses e deram um show com o acompanhamento direto do prefeito Eduardo Paes. Liberar o trânsito no centro e funcionamento dos estacionamentos atrapalhou a limpeza pública. Precisou que viesse uma equipe do Rio para que o pedido da população fosse realizado. Felipe Peixoto tem crescido muito na estrutura municipal e deve ser uma das estrelas de Paes nas eleições de 2022. Ele funciona como uma espécie de contraponto ao arqui-inimigo Rodrigo Neves. E continuamos, temos um pinga-fogo da semana. As reações ao grupo de trabalho criado na segunda-feira, dia 21, pelo governador Cláudio Castro para acompanhar os gastos com o socorro a Petrópolis teve um porém citado por muitos: a falta de representantes da sociedade civil organizada. Faltou convite para a OAB, por exemplo. Saiu a nomeação de Alain Titonelli Nunes para compor o Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro, no cargo de juiz substituto na vaga de Gustavo Alves Pinto Teixeira, que a turma de Marcelo Crivella conhecia muito bem. As reações ao grupo de trabalho criado nesta segunda-feira pelo governador Cláudio Castro para acompanhar os gastos com o socorro a Petrópolis teve um porém citado por muitos: a falta de representantes da sociedade civil organizada. Faltou convite para a OAB, por exemplo. Isso aí. Seguimos aqui na coluna: óleo diesel mais caro para o BRT de Eduardo Paes. Olha só, operado e gerenciado pela Prefeitura do Rio há 11 meses, após intervenção decretada pelo prefeito Eduardo Paes,
O BRT, que desde março de 2021 ainda não conseguiu apresentar melhorias aos passageiros, acaba de ganhar um novo fornecedor de combustível, conforme publicado pelo Diário Oficial do município. A MOB Rio, Companhia Municipal de Transportes Coletivos recém-criada, homologou em fevereiro o resultado de um pregão eletrônico para contratação da empresa fornecedora de combustível. O problema é que o valor do óleo diesel a ser comprado pela Prefeitura do Rio surpreendeu especialistas em transportes públicos. E quem entende do assunto, em razão do aumento de R$ 4,82 para R$ 5,58 litro do combustível. Com sede em Duque de Caxias, município da Baixada Fluminense, a rede Sol Fuel, distribuidora SA, foi a vencedora do pregão municipal, que, curiosamente, não contou com a cotação das gigantes do setor, como Shell, Ipiranga e Petrobras. Vale lembrar que o preço por litro contratado é superior até mesmo à medida cobrada na venda no varejo, em postos de combustíveis da cidade. Com previsão de consumo de 850 mil litros por mês, a diferença entre o valor até então pago pelas empresas de ônibus e a agora publicado pela Prefeitura do Rio vai gerar um custo extra anual superior a 7,6 milhões. A serem pagos, é claro, com o suado dinheiro do contribuinte carioca. E a Prefeitura tenta explicar sobre a nota publicada na coluna sobre a licitação da compra de óleo diesel para a frota de BRT. Recebemos a seguinte nota da MOB, abre aspas. Como empresa pública regida pela Lei 13.303 de 2016, a MOB Rio, criada em dezembro de 2021, realizou pregão eletrônico 44 de 2022 pelo sistema Comprasnet. A licitação foi vencida pela Rede Sol, que competiu apenas com outro fornecedor de pequeno porte, com desconto final após negociação de 1% sobre o preço médio mensal divulgado pela ANP por meio de tabela oficial. A diferença no valor do óleo de diesel em relação ao contrato anterior, com base nos dados da tabela do dia 18 de fevereiro, é de 0,425, o que resultaria em uma diferença de 3,8 milhões de reais, considerando a vigência contratual de 12 meses e o valor máximo estimado do mesmo. O contrato anterior era condicionado ao pagamento de uma parcela de mútuo de R$ 276 mil por mês, que em um ano representam 3,3 milhões de reais. Isso sem contar o valor do combustível adquirido, que foi reajustado pela contratada anterior em 30% entre março de 2021 e fevereiro de 2022. Havia também um volume mínimo obrigatório e exclusividade para abastecimento com aquela distribuidora, que recebia os pagamentos em no máximo 15 dias após o fornecimento do diesel, diferentemente do contrato atual, no qual não há exclusividade ou montante mínimo a ser adquirido, podendo o pagamento ocorrer em até 60 dias contados do abastecimento. É importante ressaltar, por fim, que a empresa que fornecia o combustível à concessionária anterior optou por não participar do pregão ocorrido no processo licitatório. Fecha aspas. Não tomar conhecimento da penalização do município na compra de combustível com valores acima do mercado, o prefeito Eduardo Paes exigiu explicações. Já o MP do Rio coloca a lupa na rede Sol Fuel, pela suspeita de formação de cartel. Nossa, é um dinheiro aí grande, Opa. né? A mais, né? Que coisa. E é o consumidor que paga isso tudo, né? Continuando na coluna do Magna Vita, mais recente agora, na quinta-feira, né? Silêncio. Rubens Bontempo não deu um pio sobre a, abre aspas aí, ideia de Jerico, fecha aspas, do seu correligionário Marcelo Freixo, contra o histórico laudênio cobrado nas operações imobiliárias de Petrópolis, nas propriedades que foram doadas por Dom Pedro II. O irônico é que o prefeito sempre teve a simpatia do ramo da família Orleans e Bragança de Petrópolis. Vamos então para os destaques da política dessa semana.
PGR quer primeira instância. Procuradoria envia manifestação ao STF sobre apagão de dados. A Procuradoria-Geral da República enviou uma manifestação ao Supremo Tribunal Federal para que a apuração do apagão de dados no Ministério da Saúde, ocorrido em 10 de dezembro de 2021, seja investigado em primeira instância. O pedido foi assinado pelo vice-procurador-geral da República, Humberto Jaques de Medeiros. E ainda que comecem os jogos. Câmara aprova texto base do projeto que legaliza bingos e cassinos. Foi nessa semana também. A Câmara dos Deputados aprovou por 246 votos a 202 o texto base do projeto de lei que legaliza os jogos no Brasil, como cassinos, bingos, jogos do bicho e jogos online, mediante licença em caráter permanente ou por prazo determinado. Em seguida, a sessão foi encerrada. Conforme divulgado pela agência Câmara, a partir da quinta-feira dessa semana, no dia 24, o plenário já poderia votar os destaques apresentados pelos partidos na tentativa de fazer mudanças no parecer do deputado Felipe Carreiras, do PSB de Pernambuco, para o projeto de lei em questão. Agora o nacional. Brasil recebe mais 2 milhões de doses da vacina da Pfizer. O Ministério da Saúde recebeu mais um lote com 2 milhões de vacinas contra a Covid da Pfizer. A remessa chegou pelo Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, em 2 voos. No de segunda-feira, dia 21, chegaram mais de 1,4 milhão de doses pediátricas, voltadas a crianças de 5 a 11 anos. Já o que pousou no domingo, dia 20, trouxe 585 mil doses para vacinação do público-alvo acima de 12 anos. É isso aí. E ainda no Nacional, relatório final divulgado. Grupo de trabalho da concessão do Santos Dumont emite seu parecer. A decisão da Changi de devolver o Galeão promoveu uma reviravolta na 7ª rodada de concessão de aeroportos, com a retirada do Santos Dumont do bloco. Essa atitude, porém, atrapalhou um pouco os planos do grupo de trabalho, formado por representantes do Ministério da Infraestrutura, do Governo do Estado do Rio de Janeiro e da Prefeitura do Rio, para avaliar os impactos do modelo de concessão do aeroporto Santos Dumont ao aeroporto do Galeão. E agora os destaques da editoria de economia. Redução de IPI será de 25%. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o governo prepara o corte. O ministro afirmou na terça-feira, dia 22, que o governo prepara um corte de 25% no IPI, imposto sobre produtos industrializados. Segundo membros do governo ouvidos pela Folha, o impacto para os cortes públicos é calculado em 20 bilhões de reais, sendo metade para a União e metade para estados e municípios. Seguindo ainda na nossa editoria de economia, a regulamentação de criptomoedas. Esse também foi um assunto de destaque na nossa editoria de economia da semana. Projeto de lei visa trazer segurança contra a lavagem de dinheiro no Brasil. O projeto de lei em questão, sobre as transações com criptoativos, aprovado no Senado nesta terça-feira, deve trazer mais segurança para o investidor, mas dificilmente atingirá o objetivo de evitar que muitas pessoas continuem operando em corretoras fora do país ou usem o sistema para crimes de lavagem de dinheiro. De acordo com o projeto, que agora será analisado pela Câmara dos Deputados, as corretoras de ativos virtuais, as chamadas exchanges, só poderão funcionar no país com autorização de órgão do governo. A prestação desse serviço, sem aval, será considerada crime contra o sistema financeiro. Mas é o que a matéria diz aí, vai ser muito complicado rastrear as pessoas que operam em redes internacionais, fora do país. Então, acredito ainda que vai demorar um pouco fazer todo esse rastreio e essa regulamentação realmente fazer com que a máquina entre em sintonia. Vamos agora para os destaques do Rio de Janeiro. Prefeitura faz alerta sobre site falso de boletos de IPTU.
A Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento alerta para a existência de um site que tenta se passar pelo portal Carioca Digital, que é o carioca.rio, para emissão de falsos boletos de pagamento do IPTU. Os criminosos utilizam identidade visual semelhante ao portal oficial, com o objetivo de aplicar golpes nos contribuintes. O endereço falso utilizado pelos criminosos é acesso.cariocadigital.org/. Contudo, o endereço correto, o único endereço, na verdade, do Carioca Digital é carioca.rio. A Prefeitura do Rio já adotou todas as medidas cabíveis para que o domínio seja cancelado, além de ter informado as autoridades policiais a existência desse site. Vamos repetir o site oficial ali para o telespectador? Carioca.rio. Somente fácil, isso, fácil. Só isso. Então não esqueça, viu, gente? Vamos continuar aqui, então, na nossa editoria do Rio de Janeiro. Colurb faz a limpeza da cidade imperial. Também foi destaque essa semana, a Colurb aqui na nossa cidade imperial. As equipes da empresa atuaram em Petrópolis ajudando na limpeza das ruas da cidade após o forte temporal do dia 15. O serviço ocorreu em ruas como a Rua Tereza, a Rua Visconde de Souza Franco, no centro de Petrópolis e em diversas vias, com varrição da via, retirada de areia, raspagem de lama, remoção de resíduos, limpeza de ralo, capina, lavagem hidráulica, com água de reuso, muito importante isso, desobstrução de rios e recolhimento de galhadas e de pedaços de troncos. O trabalho foi feito com 46 garis que contaram com o apoio de 10 caminhões basculantes, com pipa d'água, 2 pás mecânicas e 3 veículos para ações de manejo arbóreo, sendo um com cesto aéreo para podas, um para remoção de galhadas e um para destoca. Então tá aí a ação da Colurb em destaque aqui em Petrópolis. Exatamente. Lembrando que você pode receber a versão digital do Correio da Manhã se cadastrando no nosso site, viu? jornalcorreiodamanhã.com.br. Vou repetir aí, jornalcorreiodamanhã.com.br. Lembrando também, que nós temos aí em vigência a versão do final de semana, que vai de sexta a domingo, já está disponível lá no nosso site. Você pode acessar lá as informações lá e ver todas as reportagens desse final de semana e também da semana toda aí que ocorreu, fica lá disponível lá. Essas foram as notícias de destaque da semana do Correio da Manhã na TV. E você vai ver ainda no jornal de hoje estudos e projetos básicos para intervenções estruturais em Petrópolis são apresentados em Brasília pelo governador Cláudio Castro. Drones auxiliam bombeiros nas análises das encostas. Voltou a chover forte em Petrópolis durante a semana e ruas na Mosela e Bingen ficaram alagadas. O Correio da Manhã volta já. Já imaginou melhorar seu estado, sua cidade e a vida de sua família com um aplicativo? Alerge já! Chegou o Legisla Aqui. Tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira! Quer saber se é legal? Consulte. Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu? Baixe o app. Legisla Aqui. É a Alerj mais perto de você. Estamos de volta. Hoje não podemos deixar de falar sobre o que ainda está acontecendo com Petrópolis. Essa é uma tragédia que vai marcar as vidas não só dos moradores, como também de todas as pessoas que estão trabalhando em alguma frente de auxílio, de ajuda. Mundo afora, vamos sabendo de manifestações de carinho e pesar. A rainha Elizabeth II mandou mensagem ao povo petropolitano, como podemos ver nesta foto. O Papa Francisco prestou solidariedade a Petrópolis, seus moradores e a essa verdadeira corrente de bem que se formou. Esprimo la mia vicinanza alle popolazioni colpite nei giorni scorsi da calamità naturali. Penso in particolare al sud-est del Madagascar, flagellato da una serie di cicloni, e alla zona di Petrópolis in Brasile, devastata da inondazioni e frane.
Il Signore accolga i defunti nella pace, conforti i familiari e sostenga quanti prestano soccorso. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, apresentou em Brasília ao ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, o andamento dos estudos e projetos básicos para intervenções estruturais em Petrópolis e de construção de unidades habitacionais para as vítimas das chuvas. Na reunião, Rogério Marinho autorizou a liberação de até 70 milhões de reais para dar início à primeira fase do plano. Em um primeiro momento, o centro histórico vai ser priorizado com 3 intervenções: o túnel extravasor do Rio Palatinato, o redimensionamento do canal do centro e do Quitandinha e a macrodrenagem do bairro Coronel Veiga. A previsão é que a obra seja licitada até junho. O Instituto Estadual do Ambiente já executa desde o ano passado um estudo que contempla toda a cidade, custeado pelo governo federal. Seria um montante inicial na casa de 70 milhões, uma obra de 2 anos e meio, e é uma obra realmente para o centro da cidade ali, totalmente estruturante, uma obra que o montante dela é em torno de 400 milhões de reais, e uma obra que realmente o governo federal ficou de auxiliar. O ministro achou ótima ideia, por ele está autorizado, e aí o secretário Thiago Pampolha vai continuar o projeto, e daqui a uns 15 dias aí eu volto aqui para que a gente possa conversar com o presidente da República, então, para ver essas 2 demandas, dar o direcionamento final para que a gente possa começar essas obras. Diante da necessidade de remoção de moradias em áreas de risco e do número de desabrigados, o Ministério do Desenvolvimento Regional definiu que não vai haver limitação de recursos. Com base no número de pedidos de aluguel social, estima-se que vão ser necessárias mais de 1.000 unidades habitacionais. Na última sexta-feira, em visita a Petrópolis com o presidente da República, Jair Bolsonaro, Rogério Marinho anunciou que seriam disponibilizados 2 bilhões de reais em recursos extraordinários direcionados a municípios atingidos por desastres naturais. Os drones vêm se mostrando equipamentos essenciais na busca por desaparecidos e na sinalização de riscos geológicos em Petrópolis. Os equipamentos também fazem o mapeamento de rios na tentativa de identificação de vítimas. Capazes de fazer imagens de alta qualidade a uma altura de até 3 quilômetros, o mapeamento realizado pelos drones compara o cenário atual das estruturas geológicas com imagens prévias de satélite. A sobreposição das imagens permite entender o percurso que uma casa arrastada pode ter feito, tornando possível a identificação de pontos de interesse onde é provável que haja desaparecidos. O drone tem um papel fundamental, principalmente nas encostas, nos locais onde nós estamos trabalhando. Afinal de contas, o drone consegue chegar em locais onde a nossa guarnição, mesmo via terrestre, não consegue chegar. E com uma imagem em alta resolução, ela consegue dar detalhes do terreno, como fragmentos de pertences pessoais, partes de uma residência. E isso, logicamente, vai criar novos pontos de trabalho para que as nossas equipes possam chegar aonde não chegariam, porque não saberiam que teria ali uma estrutura ou até mesmo uma vítima. Após a identificação, fica mais fácil enviar as equipes de busca, sendo bombeiros da corporação, a tropa canina ou máquinas de trabalho. O equipamento também está realizando o monitoramento de rios, realizando voos mais lentos e técnicos, com a capacidade de identificar possíveis vítimas e detritos. Atualmente a gente tem um apoio na operação de 3 drones. As equipes elas pertencem à Coordenadoria de Veículos Aéreos Não Tripulados, o COVANT. Os pilotos são cursados para esse fim e os drones atualmente fazem 2 tarefas aqui na cidade imperial. A primeira é o monitoramento dos taludes das encostas, é uma filmagem em alta resolução. Essa filmagem ela faz um comparativo com uma imagem de satélite antes do desastre. A partir da comparação dessas imagens antes e depois, os geólogos eles conseguem nos informar locais que potencialmente ainda têm outros riscos de deslizamentos. Assim que o drone observa alguma atividade suspeita em rios, por exemplo, logo é acionada uma equipe de mergulhadores. Esses profissionais estão em Petrópolis para checar a informação, buscando saber se existe ou não uma vítima no local indicado pelo equipamento.
A busca, a operação não tem um prazo para terminar. A gente está em busca desses números de pessoas desaparecidas. E os drones são fundamentais porque a chance, né, de encontrar uma vítima, ela permanece hoje, amanhã, daqui a uma semana. E o risco, obviamente, de novos deslizamentos, eles são diários, porque a cidade está com um clima muito instável. Está chovendo praticamente todos os dias, então os drones têm esse papel de mostrar se ontem, a imagem que foi feita ontem, a comparação com a imagem que é feita hoje, e dali dá para saber se realmente existe um risco que surgiu de um dia para a noite, para que a equipe não fique mais ali trabalhando. Com o apoio da população carioca, a Câmara Municipal do Rio de Janeiro arrecadou 9 toneladas de donativos para Petrópolis. As doações foram entregues na manhã de quarta-feira na Câmara Municipal da cidade. Após as chuvas que atingiram Petrópolis na última semana, a Câmara Municipal do Rio de Janeiro realizou uma campanha de arrecadação para a cidade. Os materiais foram entregues na manhã desta quarta-feira na Casa Legislativa do município. No dia que ocorreu essa tragédia aí, que, enfim, terrível, eu tive a oportunidade de ligar para o presidente daqui da Câmara, colocando a Câmara Municipal à disposição, o Rio de Janeiro, e eu que agradeço ele por ter recebido, nos orientado, e a gente fez uma união de esforços, vereadores, servidores lá da Câmara Municipal e a população do Rio, né? A Câmara Municipal do Rio, como é aqui a Câmara, é o reflexo da população, então a população se envolveu, todos solidários, e essa união nos deu a oportunidade de estar hoje aqui entregando os donativos. São 9 toneladas de donativos, entre alimentos, águas, produtos de higiene pessoal e artigos para os animais resgatados nas tragédias, como produtos hospitalares e também ração. Foram 2 caminhões e uma picape para trazer os mantimentos, dentre eles 8.000 litros de água mineral e 800 quilos de alimentos não perecíveis. É fundamental a importância dessa união, essa colaboração de todos. Então a Câmara de Vereadores do Rio, em nome do presidente Caiado, nos procurou para que pudesse essa campanha no Rio e vieram hoje nos entregar toda essa arrecadação. Então, eles estão disponibilizados aqui na Câmara, a gente está em contato com o Comitê de Crise da Prefeitura também, para a gente poder abordar qual é o real destino desses mantimentos, dessas águas, dessas roupas, enfim, tudo que foi fornecido por eles. Então, a gente está fazendo essa ação em conjunto com a Prefeitura, em conjunto com o Ministério Público, para a gente possa realmente fazer esses produtos chegarem na ponta. Os donativos foram entregues por volta das 10h30 da manhã e a Câmara Municipal vai acompanhar os locais que serão beneficiados. Nessa luta são trabalhos paralelos, a gente implementamos ontem as nossas comissões de fiscalização, nossa frente parlamentar, para poder realmente fazer esse trabalho na ponta de investigação, até de acompanhamento realmente das ações, e também o trabalho assistindo as famílias. O vereador está muito na ponta, cada um tem um nicho, cada um tem um acesso com a comunidade, então a gente está dando atenção a todos dessa forma. A Firjan Serrana iniciou nesta semana um mutirão para atender aos pequenos empresários de Petrópolis que tiveram as empresas atingidas pela calamidade. O BNDES apresenta soluções para a situação emergencial e ministra palestras informativas. O serviço gratuito está acontecendo na sede da Firjan, no centro de Petrópolis, e tem o objetivo de facilitar o acesso a medidas emergenciais para contornar os prejuízos sofridos com a tragédia. As palestras desta quarta e quinta-feira acontecem em 2 sessões, às 10 horas da manhã e 3 horas da tarde. Nesta quinta, o INEA e a Secretaria de Meio Ambiente de Petrópolis também vão estar à disposição das 2 às 5 horas da tarde para tirar dúvidas das empresas sobre temas como regularização ambiental para acesso a crédito e financiamento e autorizações ambientais para construções emergenciais. E o objetivo desse centro de atendimento é prover consultoria, né, e ajuda a esses micro, pequenos e médios empresários, né, ao longo dessa semana, porque, né, todas as empresas aqui de Petrópolis, né, passaram por grandes momentos de dificuldades, como o Brasil inteiro, né, ao longo dessa pandemia, né, e exatamente nesse momento onde a gente começava a se recuperar, né, nossa cidade passa por essa tragédia. Durante toda a semana, os micro e pequenos empresários podem procurar o centro da Firjan para obter informações e esclarecer dúvidas sobre as linhas de crédito e postergação de dívidas. O local conta com representantes do Sicob, da Caixa Econômica Federal, da AG Rio e do Núcleo de Atendimento ao Crédito da Firjan. O objetivo, né, é criar alternativas, linhas de crédito,
discutir, né, postergação de tributos, discutir a questão das garantias, né, buscando desburocratizar, simplificar, né, e fazer com que a economia metropolitana ela retome o mais rápido possível, né, podendo voltar, né, os empregados voltar às suas empresas, a gerar emprego, e que a empresa e as cidades possam, né, voltar a se recuperar e ser reconstruída. Para os serviços, é necessário o agendamento prévio por meio do link que aparece na tela. O Centro de Atendimento ao Pequeno Empresário de Petrópolis tem funcionamento das 9 horas da manhã às 5 horas da tarde, na sede da Regional, que fica na rua Dom Pedro I, número 579, no centro da cidade. Para mais informações, é só entrar em contato nos telefones 24 2233 1816 ou 24 2233 1950 e pelo e-mail rrpet@firjan.com.br. A população petropolitana e até de cidades do entorno do município está mobilizada para ajudar o Banco de Sangue do Santa Teresa. Desde que Petrópolis foi atingida pela chuva, os captadores informaram que houve uma adesão significativa para aumentar, né, o estoque de doações. O Banco de Sangue do Santa Teresa, em Petrópolis, já estava com o estoque em nível crítico antes da tragédia que atingiu a cidade. Para garantir o abastecimento dos hospitais, é necessário que os doadores se mobilizem com urgência. Segundo o captador Vinícius Pereira, na semana passada, a população aderiu ao pedido. Nos últimos dias, vimos aqui no Banco de Sangue uma adesão em massa à doação de sangue. Graças a Deus, as pessoas vieram, nos ajudaram a sair desses estoques críticos. O povo petropolitano foi muito solidário e abraçou a causa, ajudando aí a salvar até 4 vidas cada doação. Então, mais do que nunca, foi muito importante esse ato. Tenho certeza que muitas pessoas vão ser ajudadas. Cada doação, cada momento, até é importante frisar que aumentou um pouco o tempo de atendimento e mesmo assim todos ficaram na fila aguardando sua vez. Mesmo com a ajuda da população, o Banco de Sangue ressaltou que para garantir o nível saudável dos estoques, vai ser necessário que todos os doadores realizem a boa ação. Para garantir o abastecimento de todos os hospitais da cidade, vão ser necessárias no mínimo 100 doações por dia. O Banco de Sangue está funcionando até esta quarta-feira com horário reduzido. A alteração provisória do horário é para garantir que colaboradores e doadores retornem às suas casas de forma segura antes das chuvas fortes que vêm ocorrendo no período da tarde. Até esta quarta-feira, o horário de funcionamento é de 7 horas da manhã a 1 da tarde e a partir de quinta-feira, o horário de fechamento volta a ser às 6 horas da tarde. Pedimos que vocês que podem doar não deixem de comparecer. O Banco de Sangue está com horário excepcional até quarta-feira, de 7 a 1 da tarde. E a partir de quinta-feira voltamos ao horário normal de 7 às 6 da tarde. Então não deixe de vir, faça a sua doação. Pedimos que traga o seu documento, fique atento aos critérios da doação. E lembrando, né, a sua doação salva até 4 vidas. Então não deixe de doar. Qualquer dúvida, entre em contato conosco pelo telefone 2245 2324 ou pelo WhatsApp 24 992 69 4355. Nós ficamos aqui na rua Dr. Paulo Hervé, 1130, aqui no Bingen, tá? Qualquer dúvida, é só entrar em contato. Muito obrigado. E você vai ver depois do intervalo, chuva forte na terça-feira assustou Petrópolis. Carreta atende a população com distribuição de quentinhas e lavagem de roupas. Voltamos já. Já imaginou melhorar seu estado, sua cidade e a vida de sua família com um aplicativo? A Alerj já! Chegou o Legislaqui. Tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira. Quer saber se é legal? Consulte. Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu? Baixe o app. Legislaqui. É a Alerj mais perto de você. Voltamos. Essa semana voltou a chover forte. A chuva atingiu a cidade, deixando algumas ruas alagadas. Com um registro de 41 milímetros de chuva em 1 hora, a Defesa Civil acionou o toque de mobilização das sirenes do Quitandinha nas localidades do Duques, Amazonas e Rio de Janeiro, em Petrópolis. A Rua Bingen
precisou ser interditada após um alagamento em frente ao Hospital Santa Teresa. No bairro Mosela, o rio transbordou e alagou as ruas da região. A rua aqui da Estácio que caiu aqui, um pedaço dela aqui agora, ó. Muita chuva, muito alagado. O cenário na cidade ainda é de muito trabalho nos resgates às vítimas desaparecidas, limpeza e tentativa de restabelecimento dos serviços mais afetados. A equipe do Correio da Manhã percorreu ao longo da semana as áreas mais atingidas do município. Veja na reportagem de Richard Stolzenburg. Um cenário de guerra. Pelo menos 182 mortes e as buscas por desaparecidos continuam. São mais de 100 pessoas. A angústia de quem perdeu tudo. Triste, muito triste. A tragédia que atingiu Petrópolis completa uma semana. E a equipe do Correio da Manhã seguiu por diversas regiões para acompanhar o cenário depois desses 7 dias. No Caxambu, a situação ainda é caótica. Diversas equipes do Corpo de Bombeiros atuam na procura por vítimas embaixo dos escombros. Após uma semana, a gente está aqui na localidade do Caxambu. Nesse trecho onde nós estamos agora, foi da onde desceu um morro e diversas casas. Aqui havia um conjunto de residências que foram atingidas pela avalanche. Mais para baixo tem uma outra parte do terreno que também foi atingida. A nossa equipe tem que caminhar pelo local porque a área ainda está interditada pela Defesa Civil. O Corpo de Bombeiros está atuando no momento na busca por mais um corpo aqui na região e está utilizando os cães para fazer essa busca. Pelo menos uma vítima ainda está soterrada aqui na localidade. A Maria perdeu um amigo na tragédia e relata a dificuldade em passar pelo local. A gente não tem condição psicológica, muito triste. Só aqui foram 4. Um era como um irmão. Gostava de todos, mas um era muito especial. Marcelo, o vendedor de queijo. Era muito conhecido, morava aqui há muito tempo, a casinha que eles moravam já era da mãe dele, entendeu? Ali eu conheci todo mundo, conheço todo mundo, muito difícil. Cada dia que passa a gente parece que vai ficando pior, vê muitos mortos, né, amigos da gente, a gente todo dia dava bom dia, cumprimentava. Em meio a tantas adversidades, a ajuda vem de longe. Um grupo do Vidigal, na região da Zona Sul do Rio de Janeiro, se solidarizou com as vítimas da tragédia e tem distribuído alimentos na cidade. Começa pela fatalidade, né? Na minha idade que eu tenho, eu nunca vi uma fatalidade tão imensa quanto a essa, tantas mortes, tantas pessoas desaparecidas. E isso aí comoveu o coração de todos nós do mototáxi da comunidade do Vidigal, com a liderança desse amigo aqui, que começou a gritar, a falar, e nós abraçamos e fomos montando uma corrente. E hoje estamos aqui com alimento, com água, com material de higiene, para somar com essa população que anda muito triste, né? Não imaginava que ia todo mundo assim abraçar a causa, porque de início começou só eu e mais uns 3 amigos, mas depois todo mundo chegou junto e apesar de eu ter tomado a decisão de trazer, né, a doação para cá, não partiu só de mim, partiu de todos, entendeu? Além das lembranças, os moradores enfrentam outras dificuldades. Para subir, quanto tempo mais ou menos em média, porque a via ainda está interditada? Eu gastei mais ou menos 1 hora de lá aqui, a pé, e tem que voltar de novo. O que faz para trazer compra? Olha, eu não tô ficando aqui, né? Eu tô vindo aqui só para dar uma olhada na casa, como é que tá. Tem minhas cachorras lá. Eu tô ficando na casa do meu cunhado, lá no centro mesmo. Aí pra vir, tem que vir a pé. Você comentou com a gente em off que tá com muito medo de continuar aqui, né? Eu tô, muito medo. Muito mesmo, infelizmente. Depois do que eu vi,
Eu tô, realmente. Assim como no Caxambu, o cenário de tragédia permanece no Vila Felipe. Moradores ainda enfrentam a falta de água e muitos ainda vivem na procura por familiares. Outros buscam locais seguros para ficar. Que Deus guarde as próximas chuvas, porque senão, infelizmente, as poucas, como as minhas, que ainda estão de pé, também vão deslizar. E no momento, a única coisa que me deu força foi meu filho chorando, falando: mãe, garante que a gente vai ficar bem. E ao mesmo tempo choro, os carros descendo do lado, e uma tragédia. Mesmo aqueles lugares que fiquem de pé ainda, acho que vai precisar de muita ajuda psicológica, os pequeninos que estavam saindo da escola também, assim como meu filho. E tentar ter forças para reerguer em outro lugar, apesar da cidade toda estar um caos, muitos lugares terem sido atingidos, o que nos falta o que nos resta agora é ter fé para tentar recomeçar do zero, né? Esta região onde estamos neste momento é considerada uma área vermelha, em que o Corpo de Bombeiros, em parceria com a Defesa Civil e também a Operação com Cães, está à procura de vítimas ainda soterradas. Alguns moradores ainda acompanham essas buscas. O momento é tenso. A equipe, inclusive, do Corpo de Bombeiros pediu para que a gente se retirasse da localidade. No entanto, aqui do outro lado também é uma área vermelha, em que o Corpo de Bombeiros e também a Defesa Civil vai começar a busca por novas vítimas. Nas regiões, muitas máquinas ainda prestam apoio para a retirada dos escombros, e as equipes de operação com cães atuam na tentativa de localizar as vítimas soterradas. No Morro da Oficina, a angústia daqueles que ainda procuram por familiares. Para entrar na região, apenas com a autorização dos bombeiros e o uso de EPIs. A região mais atingida pelos deslizamentos ainda vive um cenário de guerra. Após uma semana das chuvas que atingiram a cidade de Petrópolis, o cenário aqui no Morro da Oficina é de incerteza. Apesar de muitos escombros e ainda muita lama, as equipes do Corpo de Bombeiro seguem atuando 24 horas na busca por sobreviventes. Nota-se no olhar a angústia daqueles que aguardam alguma resposta e um sinal de algum familiar entre os escombros. São pelo menos 4 pessoas soterradas. A Raquel está desde o primeiro dia à procura da enteada Duda, de apenas 17 anos. Ela estava junto com a avó, de 80 anos, no primeiro andar da casa. Quando começou a chover, a mãe dela pediu para ela subir, mas ela não quis deixar a avó dela sozinha, que a avó dela era acamada. E ela falou: vou ficar com a minha avó. A nossa esperança hoje ela é diferente. Geralmente você tem esperança de dias melhores, de coisas boas. A nossa esperança hoje é de resgatar corpos. E como faz 8 dias, é muito milagroso ter vida. Entendeu? É isso. Não tem... a gente fica sem palavras e a gente está aqui movido pelo amor, pela vontade de dar um enterro digno. E 2 destas vítimas foram um casal que teve a cerimônia de união celebrada pelo padre Alain. Infelizmente, ele também foi o responsável pelo velório deles. Veja na reportagem de Gabriel Fachola. Em 2019, o padre Alain Rodrigues estava na frente da paróquia de Santo Antônio, localizada no Alto da Serra. A igreja fica de frente para o Morro da Oficina e foi onde ele conheceu o casal Sara Walsh e Bernardo Albuquerque. Eu primeiro conheci a Sara, depois eu fui conhecer o Bernardo, que veio do Rio de Janeiro, né? A Sara, agente de saúde, trabalhava ali no posto do Alto da Serra, e o Bernardo, estudante de filosofia, vindo do Rio, porque estudava para ser padre, era seminarista, né? Houve um encontro dos dois, os dois moravam juntos, começaram a morar juntos, e aí entrou meu papel de padre, né? De visitar e dizer: olha, amigado com fé, casado não é, vamos casar, né? Que tal se a gente casar, que tal se vocês casarem? Com o aconselhamento do padre Alain, o casal marcou o casamento. A cerimônia aconteceu no dia 12 de dezembro de 2020 e desde então o religioso acompanhou a vida do casal. Como diretor espiritual, eu jogava bastante luz sobre os fatos, sobre os acontecimentos, sobre a vida dos dois, né? Também porque sou jovem, me identificava muito com eles e eles comigo. Então,
era uma parceria muito bonita de sacerdote e jovens, de um jovem casal, né? Então, a vocação deles dizia muito a minha vocação e a minha vocação dizia muito a vocação deles. Foi um enlace, foi, de fato, um combo o nosso encontro. O padre relatou que nas 3 semanas que antecederam a tragédia, o casal participou das atividades na igreja com mais frequência. De um tempo para cá, mais ou menos de outubro para cá, a Sara ela vinha dizendo que a vida dela está encerrando um ciclo. Ela repetia isso, e isso me chamava a atenção. Ela falava de ciclos, né, que a vida é feita em ciclos, e de fato, e agora ela encerrava um ciclo para começar um ciclo novo. Então ela falava de encerramento de um ciclo, né? E isso me chamou a atenção. E o Bernardo também, então começa uma espiritualidade muito mais intensa, de missa diária, né, de participar de missa diariamente, inclusive no dia que eles faleceram, eles foram à missa às 7 horas da manhã, né? Foram à missa às 7 horas da manhã e faleceram às 18 horas, que é a hora da Ave Maria. No dia 15 de fevereiro, Petrópolis registrou um dos maiores volumes de chuva que já atingiu a cidade. Com base em mensagens enviadas para os familiares, Sara e Bernardo relataram a insegurança em sair de casa, mesmo sendo alertados para deixarem o local. E ela dizia, não, deixa eu rezar. Foram as últimas palavras da Sara. Eu vou rezar. Se eu morrer, Maria me leva. Exatamente assim ela escreveu no grupo. Eu vou rezar. Se eu morrer, Maria vem me levar. E foi exatamente o que aconteceu, né? Saber que essa espiritualidade deles deu a eles esse novo sentido, deu um significado à vida deles, não deixa a gente desesperar, por mais que a dor, né, seja grande, mas a fé, ela não tira a nossa dor, ela ressignifica a dor, né? Então todo mundo sofre e a dor é inerente na humanidade, ela vai estar sempre dentro da nossa pele, na nossa existência, só que a fé ela joga uma nova luz, porque agora enquanto triunfa nos meios a tragédia, a dor, a vida de Sara e de Bernardo, ela joga a luz sobre tudo, porque eles viveram bonito e morreram bonitos. A unidade móvel da Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais, a ADRA, já está em Petrópolis, atendendo a população atingida pela tragédia. A carreta está estacionada ao lado do Sesc Quitandinha. Cerca de 1.000 refeições são distribuídas por dia, além da lavagem e secagem de até 500 quilos de roupa. O caminhão tem aproximadamente 45 metros quadrados de área útil, divididos em 3 compartimentos para atender às necessidades da população afetada. A previsão é que a carreta, que já atuou em outras tragédias como a de Brumadinho, fique cerca de 2 semanas prestando o atendimento gratuito. Um grupo de motociclistas tem buscado as quentinhas e água mineral e levado até os pontos mais altos e críticos, onde veículos pesados não conseguem chegar. O trabalho da ADRA acontece sempre que alguma situação como essa que ocorreu aqui em Petrópolis, se abate sobre um lugar. Então nós estamos aqui fazendo esse trabalho, é um trabalho de recebimento, triagem, distribuição. Já atendemos muitas pessoas aqui até agora e estaremos aqui por pelo menos 2 semanas para poder atender e aliviar um pouco a dor e o sofrimento da sociedade aqui de Petrópolis que sofreu demais. O caminhão é equipado com uma cozinha industrial e 4 máquinas industriais de lavagem e secagem de roupas. Muitas doações têm chegado para ajudar a equipe da ADRA, que é a agência humanitária da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Está presente em mais de 130 países e quem está por perto também pode contribuir. O centro histórico de Petrópolis também foi muito atingido pelas chuvas que devastaram a cidade. Aos poucos, a cidade vai se reerguendo e os pontos turísticos vão retomar as suas atividades em breve. Na última terça-feira, o centro histórico virou um grande lamaçal. Pontos como a Praça Dom Pedro II e a Rua da Imperatriz foram completamente tomados pela lama. A cuidadora Vilma do Vale Ribeiro lamenta ver o local assim. É muito triste. É um cenário que eu não queria ver. Vivi para ver isso aí, destruído, acabado. Mas vamos reerguer, vamos levantar de volta, se Deus quiser, vamos em frente. O Museu Imperial não sofreu danos, segundo o Instituto Brasileiro de Museus, o IBRAM, que administra o local.
O acervo está preservado, mas no entorno do terreno foram registrados deslizamentos de terra. Por isso, algumas áreas foram interditadas por segurança. Sábado, 19 de fevereiro de 2022. Um lugar que neste momento era para estar cheio de turistas, ainda mostram as marcas de uma tragédia. Só que no centro histórico, vários corpos foram encontrados. Um lugar em que a história sempre esteve presente, mas que dessa vez ela não teve um final feliz. O trabalho de limpeza continua. Morador da localidade do Caxambu, mesmo enfrentando os problemas com a chuva, Alberdan se candidatou a uma das vagas disponibilizadas pela Condep esta semana e está ajudando a reestruturar o município. Eu que eu preciso trabalhar, entendeu? Que lá onde eu moro, minha casa está em risco, tem 5 filhos dentro de casa, entendeu? E lá o Caxambu, já viu como é que tá acabado? Pode dizer que acabou, né? Entendeu? E é isso aí, rapaziada aí também, todas precisando, tá? Meus camaradas aí, mesmo motivo meu, motivo deles, entendeu? E aí, pô, eu queria que o povo dá uma olhada em cima do Caxambu, a quadra nossa, tem uma quadra que tá cheia de lama também lá, que fizeram lá, entendeu? Aí moçada, não pode jogar uma bola mais lá, não pode nada. Também caindo tudo lá em cima, é um prazer, entendeu? Pra mim eu tô limpando a minha cidade e ajudando muitas pessoas. A solidariedade tomou conta da cidade. Diversos locais têm arrecadado alimentos, roupas e colchões para as vítimas das chuvas. Por conta dos desastres causados pelas chuvas, diversas entidades, grupos e até pessoas se solidarizaram com a cidade de Petrópolis. São diversos pontos de arrecadação. Neste aqui na rua Nelson Saerp, o movimento na manhã desta sexta-feira foi grande. Com o início das ocorrências, um grupo com cerca de 90 pessoas iniciaram os trabalhos. Desde o dia que a gente ficou sabendo das coisas e de como a gente viu o que estava acontecendo, imediatamente a gente abriu as portas aqui do MEV para que a gente pudesse ser um ponto de apoio. Um pouquinho mais para cima aqui foi atingido, um pouquinho mais para baixo também, mas nós aqui, graças a Deus, a gente conseguiu sair ileso do que aconteceu na nossa cidade. Então, se nós estamos bem, se nós estamos funcionando e se nós temos espaço, nada melhor do que ajudar a população da nossa cidade. Felipe comenta ainda como as famílias podem receber ajuda. No dia de ontem, por exemplo, a gente já conseguiu atender mais de 70 famílias. Então, acreditamos que hoje, com esse volume de coisas que estão chegando, nós vamos conseguir multiplicar muito mais o número de pessoas que a gente vai ajudar. Estamos fazendo um cadastramento das pessoas que estão vindo aqui e, para distribuir, nós estamos contando com um time de voluntários que a cidade inteira está abraçando. Solidariedade não tem faltado em Petrópolis. Um dos pontos de arrecadação, esse, por exemplo, já conseguiu mais de 10 toneladas entre água e alimentos, além de colchões, roupas e também ração. Além das instituições, alguns petropolitanos iniciaram ações para arrecadação de maneira individual, como é o caso do Marcelo. Famílias que estão completamente desesperadas. Hoje eu fui em alguns abrigos. Gente, a situação está muito difícil, vocês não têm ideia. Então, pelo amor de Deus, quem puder ajudar, divulgando, contribuindo com Pix ou com doações, tá? As doações podem ser feitas, mais uma vez, no Alfa VIP, no Itamaraty. Tá bom? Muito obrigado, gente. Vamos junto, porque junto a gente vai conseguir vencer essa. De acordo com a Prefeitura, as doações como roupa, produtos de higiene pessoal e colchonetes são direcionados para o polo esportivo da UCP no Bing. E olha, em meio a tanta dor e notícias tristes, um movimento de esperança. Uma gatinha de 5 anos foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros, depois de ser retirada de escombros no bairro Sargento Boening. Mesmo após a tragédia, o felino conseguiu sobreviver. Após o resgate, o animal foi levado para avaliação veterinária. O programa RJ Pet, da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, está prestando assistência ao felino, que está reagindo bem ao tratamento. Aí, Léo. Boa.
Jorge, e olha só, nós gostaríamos de terminar esta edição deixando uma reflexão dita esta semana por nosso bispo Dom Gregório Paixão sobre a síndrome do céu azul. Existe uma coisa chamada síndrome do céu azul aqui em Petrópolis. Depois que a catástrofe passa, depois de alguns meses, a gente sofre dessa síndrome, ou seja, a vida volta mais ou menos à normalidade e as coisas muitas vezes são esquecidas. Eu peço que, por favor, encarecidamente, a todos nós, que nós tenhamos esse cuidado, a gente não sofrer da síndrome do céu azul. A gente vê isso da catástrofe de 2011, muitas coisas foram esquecidas, da catástrofe de 2013, aqui também houve uma ali no Caxambu também, em 2017, se eu não estou enganado. Então a gente não pode esquecer, a memória é um ponto fundamental e as pessoas esperam de nós uma resposta que seja contínua. Então eu agradeço a todos vocês por tudo isso e peço apenas isso, que a gente não sofra da síndrome do céu azul. E tenhamos memória do que existe agora e do que nós vamos fazer pelos próximos meses e certamente pelos próximos anos. Muito bem, obrigado. Bom, a edição de hoje fica por aqui. Lembrando que temos novos canais de comunicação com você, né? Nossos telespectadores. Agora você pode mandar a sua sugestão de matéria, sua reclamação ou denúncia para o nosso e-mail tvccorreiodamanhã@gmail.com ou pelo nosso WhatsApp também, né, Roberta? Exatamente, DDD 24 99323 4567. Pode mandar para cá o seu vídeo, a sua sugestão de matéria. Fica muito mais fácil, né? Isso. Porque a pessoa pode gravar um vídeo na sua comunidade com a sua reclamação. Manda pra gente que a gente vai até você, a gente acolhe a sua denúncia, a sua reclamação, tá bom? É isso aí. Segunda-feira estaremos de volta. Hoje o Correio da Manhã fica por aqui, essa edição especial do final de semana. Mas segunda estamos aqui ao vivo às 7h30. Nossa, foi... até lá, gente. Bom fim de semana. Tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.